O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, fazê-los sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura da carta a São Paulo aos Romanos, ela é importante para nós entendermos uma coisa. Muita gente fala assim: o que eu tenho a ver com Adão? Eu estou sofrendo igual um condenado por causa de Adão. E o que eu tenho a ver com isso? Adão é Adão, Eva. Eles que pagassem pelos seus pecados. Bem, a verdade é que Adão era o único ser humano ainda com intelecto, e depois Eva. Não estou falando que não possa ter tido, e provavelmente teve, uma evolução para chegar no nosso corpo, não de Darwin, mas guiada por Deus. Mas na Bíblia diz que veio do pó e soprou as narinas. Sim, vir do pó é carne, que pode ter sido preparado, como todos os estudos científicos mostram, fósseis que vão evoluindo. Então, provavelmente, Deus usou sim da evolução, da chamada hominização, que é o preparo do corpo para o intelecto, para a alma espiritual. Que preparo? Ter mão. Se eu tivesse pata, não ia adiantar nada essa pouca inteligência que eu tenho. Ficar ereto. Ter cordas, pregas vocais, para eu falar. Claro que houve uma preparação para a alma espiritual. Então a Bíblia só diz que é carne e espírito, mas não diz, não contradiz, como diz São João Paulo II, com a evolução. Então esse é o primeiro aspecto. Então o primeiro ser humano que chegou na hominização plena e recebeu a alma espiritual, quem já viu a fecundação de um óvulo? Que na hora que fecunda tem uma luz. Vocês já viram isso? Já viram na internet? É incrível. Depois vocês olham lá. Quando o espermatozoide entra no óvulo, dá uma explosão de luz. É infusão, provavelmente, né? Eu não falei com o papai lá em cima ainda assim, para discutir touch a touch, mas provavelmente é a infusão da alma espiritual que deixa essa luz. E o que mais explicaria? As outras coisas não dá luz, né? Então, assim que fecunda, tem a alma espiritual. Por isso que fecundação in vitro é um genocídio. Você mata, você congela os embriões lá para você ter o seu filhozinho. E deixa um monte congelado, com almas, que depois vão requerer o direito de ter nascido. Fertilização in vitro, jamais, né? Então, Adão era o primeiro ser humano que tinha, e depois Eva, na hora da tentação. Então eu posso dizer que Adão e Eva continha todo o gênero humano. É neles. O que eles decidissem representaria todo gênero humano. Então eles eram livres para decidir seguir o Criador. Adão caminhava no jardim com Deus, ou de dar as costas ao Criador, assim como os anjos tiveram essa oportunidade. Só que os anjos foram criados sem corpo, então eles têm um intelecto puro, são mais evoluídos,
Então os anjos, quando decidiram, acabou. A terça parte desceu e agora faltava o ser humano, que eram as únicas duas criaturas livres. Porque a vaca, o boi, o cachorro, não é livre. Eles vivem de acordo com a sua natureza já premeditada, dada por Deus. Tanto é, eu falei uma vez que era a pasta dental, aí teve um paroquiano virtual, compra uma outra aí que eu mando o dinheiro, padre. Troca de pasta. Voltando aqui, fechando parênteses. As únicas criaturas livres são os anjos e os seres humanos. Uma das provas da existência de Deus são os animais conseguirem chegar à sua realização sem serem inteligentes. Isso impera que exista um ser inteligente por trás que pensou tudo para eles. O que adianta ter um estômago ruminante para comer capim se não tem capim? O que adianta ter sede se não tem água? O que adianta os alvéolos aqui também, no nosso, do deles, para o ar, se não tem ar? Vocês sabem que até a porcentagem de nitrogênio e oxigênio é importante para manter o alvéolo aberto. Se for só oxigênio, logo colaba, não vai. Então são infinitos detalhes que imperam que exista um ser inteligente por trás, que pensou tudo, inclusive o nosso corpo, que eu não tenho controle de nada, a não ser essa cloaca aqui que fala, ou coisa que presta, ou coisa que não presta. E tem gente que usa essas cloacas para falar que Deus não existe, sem controlar nada do seu corpo. É uma petulância fora do normal, né? É uma petulância. Então, o gênero humano foi colocado à prova. Não comas aquele fruto. E a serpente diz, não, comas, e vocês comam, e vocês serão como deuses. Essa proposta rompeu com o Criador. A partir de então, o gênero humano ficou contaminado com o pecado original. A ruptura com o Criador. E isso teve consequências. Quais? O sofrimento, a fadiga e a morte. O sofrimento e a morte. Bem, a partir de então, todo ser humano nasce com o pecado original, tendendo à concupiscência, o corpo ficou desordenado, né? Aquilo que antes era ordenadozinho, meus desejos do corpo se submetia à alma, que por sua vez submetia ao Criador, agora ficou desordenado. A única forma de romper com isso é se o próprio Deus encarnasse. Porque ninguém consegue manchar Deus. Pelo contrário, Jesus limpou a mãe. Sim ou não? Claro. Se o Deus encarna, o pecado original não propaga. Porque ele é Deus. Quem vai sujar Deus? Então, o Filho do Homem, o Filho de Deus, se encarna numa criatura e aí deixa ela imaculada. E aí vem todo o projeto de salvação. Ora, esse Filho que encarnou é chamado Novo Adão. Por quê? Porque agora todos os pecados, todas as dores, ele coloca nas suas costas. E ele agora, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ele agora, através dos seus méritos, nos dá a capacidade de um paraíso infinitamente maior do que o de Adão e Eva. Então, quando você questiona o que eu tenho a ver com Adão, para perder esse paraíso e sofrer, então você agora tem como falar, mas eu também estou recebendo graças infinitas de um só homem, Jesus. Da mesma forma que nós perdemos por um homem, nós ganhamos muito mais por outro homem, pelos méritos dele. Ou seja, o céu é infinitamente melhor
do que o paraíso de Adão e Eva. É isso que Santo Agostinho dizia. Deus permite um mal porque é capaz de tirar um bem maior. O bem maior é o céu. Aí você vai perguntar, tá bom, nós perdemos o paraíso com Adão, ganhamos com Jesus. Mas e esse sofrimento lascado que eu estou vivendo? Né? E só sofrimento, é doença, é perda de gente, é quebradeira, é fome, é sol na cara, é fadiga, é humilhação. Bem, é por isso que eu falo, gente, que não tem concorrente da igreja. Os santos mostraram que se você abraça a cruz com Cristo, Ele te dá forças, graças, para suportar o sofrimento de uma forma até alegre. Isso separa o pagão do cristão. Porque o pagão, o dinheiro, dá o quê? Ofurô, comida, vinho caro, viagem, carrão, chácara, piscina. Só que tudo isso não muda nada no sofrimento quando vem. Se eu estou com câncer me consumindo, o que vai adiantar meu ofurô? Minha Dodge Hilux já ficou, né? Minha Dodge Ram. Minha casa com a Alexia. Alexia, arranca meu câncer. Se ela for inteligente mesmo, ela fala assim, o senhor está enrolado se não for para a igreja. Tem que pôr essa, né? Eu queria falar outra palavra, mas não posso falar na hora da missa. Né? Sua única solução é rezar, meu Senhor, o máximo que eu vou te dar é uma temperatura mais amena, para que o câncer continue o seu caminho. Né? O que vai adiantar? Não existe concorrente. Não existe concorrente com a igreja. Por isso que eu tenho gritado, não adianta correr. Porque a única solução para o sofrimento e a morte é Ele. Então, a lei do céu, Ele nos dá capacidade de sofrer feliz, através da graça. Então, nós precisamos a graça. Por isso que aqui fala o quê? Foi estabelecida uma situação de pecado, a obediência por um só. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Gente, é impossível pensar que um ser humano como São Lourenço vai para a brasa, para a grelha, não grita, não fala, não xinga, não dá um piti e ainda manda virar porque já está assado de um lado. Vocês conseguem imaginar isso? Não. Só com a graça. Então, se a graça de Deus é capaz de dar uma fortaleza tão grande para São Lourenço, então você consegue entender que para as outras coisas menores do que isso, a graça sobra. Né? Aquilo que os santos sofreram, rindo, aquela santa, eu nunca lembro o nome dela, do Carmelo, Cecília, do Carmelo da Argentina, em que não aceitava morfina, porque não queria se afastar do amado, e sorria no meio da dor. Dizem que ela estava sorrindo na hora da morte, mas dizem que ela estava sorrindo, aquele sorriso dela era antes de morrer. Mas independente, ela tinha dores lacinantes e não aceitava morfina. Então, assim como o pecado entrou por um homem e junto entrou o sofrimento e a morte, nós recebemos muito mais por outro homem. E o nosso sofrimento pode ser superado pela graça que Ele dá. Como? Nos sacramentos, a comunhão. Por isso que não tem concorrente, não adianta, eu sei que está me seguindo aí, não adianta, não tem concorrente, a igreja é o único lugar. É o único lugar que você pode ter consolo, graça, para suportar o sofrimento da vida. E ainda ter esperança do céu. Não tem outro, gente. Não tem concorrente. Eu não sei porque aqui não tem que ter 30 missas por dia. Porque não sabe. Não adianta, essas ilusãozinhas aí fora é de dar dó. Eu tenho dó de rico iludido. Dó.
Eu olho assim e falo, meu Deus, tadinho. Quando descobri a plasta que ele, tem uma palavra que não pode usar, a plasta que ele é, quando chegar a hora dele, que desespero, porque não aprendeu a buscar a graça. E ainda tem a chance de perder o céu, ir para o inferno. Que loucura é essa? Então, da mesma forma que Adão nos trouxe esse sofrimento, sim, por causa de Adão que eu estou suando, hoje nem tanto, né? Mas eu suo com essa roupa, né? Fadigado. Teve uma missa lá no Encontro dos Padres, que era 6 horas da tarde, a capela estava em fogo. Eu entrei naquela capela, começou a dar um fogão, eu falei, não dou conta de ficar aqui não. Foi por causa de Adão. Mas, por outro lado, Cristo fala, oferece, meu filho. Eu não ofereci naquele dia, mas oferece esse calor, essa dificuldade, e eu vou te dar uma graça. E de repente você começa a sentir uma alegria no meio da dor, pela graça, pela santidade. Quanto mais santo, Santa Teresa d'Ávila dizia, eu tenho medo de estar pecando, porque eu nem lembro do meu corpo quando sofre, de tão unido a Cristo que estou. Ela dizia isso, na 7ª morada do castelo interior. Ela estava tão casada com Jesus que ela esquecia dos sofrimentos do corpo. Então é possível. E aí, a graça faz com que supere esse sofrimento. E o Evangelho, rapidamente, é só dizendo que Jesus quer que nós estejamos preparados, que os vossos rins estejam cingidos. Antes todo mundo usava túnica, então tinha que cingir aqui, ó, para correr. Se eu soltar, fica tropeçando. Para eu fazer alguma coisa, tem que cingir os rins para subir aqui a túnica, não é isso? E poder fazer alguma coisa. O Geraldo, que tinha batina, tinha até um negócio que colocava para trabalhar, passa assim, ó, sobe, para deixar pronto para o trabalho. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta. Nós somos servos, nós estamos sendo observados. Se nós estamos sendo egoístas, pensando só em nós, ou se nós estamos sendo caridosos. 24 horas por dia, Big Brother do céu. Big Brother do céu. Ontem eu estava no telefone, lá, batendo no portão, cheguei um mendigo. Aí eu apareci, padre, eu preciso de um prato de comida. Eu falei, mas logo agora? Não, então entra, vamos dar o prato de comida. Não pode deixar passar, né? Não pode. Big Brother, tem uma câmera do céu. E agora? O padre vai acolher ou vai despistar? O tempo inteiro. Aí vai o pontinho a favor e o pontinho contra. Para no final, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Acordados é em estado de graça, confessado, rezado, caridoso. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar à mesa. Jesus vai nos servir no céu, aqueles que o serviram na terra. Então, estejamos preparados com a graça de Deus, suportando o sofrimento, sim, com a graça. Sendo feliz sofrendo com a graça e sendo salvos com a graça. Não tem concorrente. Olhem para mim, a igreja não tem concorrente. Não tem para onde você fugir. Não tem. E depois vocês vê com a Alexia, se ela tem a resposta que eu dei. Senão, vou mandar para o CEO, né? Boa resposta. Todo mundo que perguntar para Alex, e o que eu faço agora? A sua única solução é a igreja. Que Nossa Senhora nos ajude.